a já abrir a palavra lá no livro do profeta Jonas, e eu quero ler do capítulo 3, do versículo 10, até o capítulo 4, no versículo 3. Então a gente vai começar a ler ali Jonas capítulo 3, versículo 10. Dá um tempinho para os irmãos abrirem. Jonas é profeta menor, está ali depois dos profetas maiores. Vai passar Daniel, Ezequiel. Vamos lá? Então a palavra do Senhor diz assim, lá em Jonas, capítulo 3, no versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. Somente até aqui, feche teus olhos, querido, vamos orar. Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante a Tua palavra, Senhor, que muda as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, assim como foi dito anteriormente, que o Senhor venha falar conosco, mas o Senhor fala constantemente, que nós possamos estar abertos, Senhor, em ouvir a Tua palavra, atentos, Senhor, na Tua voz, que a Tua voz é que ministra nosso coração, é o Teu Espírito Santo que nos convence e que nos constrange, e que nós tomamos um posicionamento de mudança, Pai. Então nós te agradecemos por esse tempo, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos? Aleluia. Aqui nós acabamos de ler uma passagem do livro do profeta Jonas, onde nós relatamos a história dele. E quando nós lemos aqui, a gente percebe, todo mundo, creio que já ouviu falar de Jonas, a história de Jonas, que desobedeceu à voz do Senhor, e ele foi para um lugar onde Deus não queria que ele estivesse. Deus, ele tinha dado orientação a Jonas para ir até Nínive, clamar sobre, pregar o arrependimento sobre aquela cidade. Só que Jonas não foi. Jonas, ele foi para Tarsis, para uma cidade totalmente ao contrário ao caminho que Deus tinha mandado. E o interessante é que Jonas, olha só, Jonas é um profeta do Senhor, que foi levantado por Deus, naquele tempo, para combater sobre a idolatria. Então, ele levantou Jonas ao intuito de proclamar a Nínive o arrependimento. Só que Jonas não foi assim que fez. E hoje eu quero trazer essa mensagem para as nossas vidas. E eu creio que a palavra do Senhor, ela fala conosco a todo instante. Nós que precisamos estar atentos em ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra, ela faz efeito quando nós puxamos para nós, amém? Então, quando nós lemos essa palavra, a gente vai perceber que muito que foi dito aqui faz parte da nossa vida. E hoje o título dessa pregação é uma pergunta para as nossas vidas, que é: o quanto de Jonas eu tenho? O quanto de Jonas há em mim? Porque a gente vai perceber que a nossa vida, ministerialmente, dentro da igreja, a resposta do Senhor, a gente percebe que nós somos muito parecidos com Jonas. Eu me identifiquei como Jonas, eu me coloquei no lugar de Jonas, em situações da minha vida, que eu me percebi e falei assim: meu Deus, as mesmas atitudes que Jonas teve, eu também tenho. Então, enquanto nós estamos ministrando a palavra aqui,
que você faça essa reflexão interna. O quanto de Jonas há em mim? O quanto eu tenho de Jonas? Porque nós falamos aqui, nós conhecemos que Jonas foi uma pessoa que fugiu da palavra do Senhor, fugiu da ordem do Senhor. Quando Jonas inicia ali no capítulo 1, ele logo começa ali: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Essa era a ordem do Senhor. Ele chamou Jonas e falou assim: vai até Nínive e clama sobre aquela cidade. Leva a palavra de arrependimento, porque o povo é cruel. O povo é cruel. E depois nós lemos que Jonas não fez isso. Jonas desceu até Jope, que é uma cidade portuária, e pegou um navio até Tarsis. Ao contrário. Então a gente percebe de início a desobediência de Jonas. Todos aqui conseguem enxergar isso? Deus dá uma ordem, vá até Nínive, só que ele vai, desce até Jope e vai para Tarsis, uma outra cidade, aonde ele não queria. E o interessante, querido, olha só, às vezes a gente fala assim: mas ele foi desobediente. Muitas vezes nós somos desobedientes. Mas o interessante, quando nós lemos ali no capítulo 4, no versículo 2, e disse assim, e orou ao Senhor, a gente já leu, e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, onde ele estava? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longâmino e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Você percebe que Jonas, ele tinha a ciência de quem era Deus, e mesmo sabendo, ele desobedece a Deus, porque ele sabia que Deus iria se arrepender do que ele tinha dado. Deus já tinha decidido a destruir ali Nínive. Só que ele levantou o profeta Jonas e falou assim: vai lá e clama o arrependimento. Então Jonas, ele já sabia as qualidades do Senhor, já sabia que ele era paciente, já sabia que ele tinha um amor. E quando a gente lê o livro de Jonas, a gente percebe o amor, porque aquela cidade de Nínive, ele tinha os ninivitas lá, amém? E os ninivitas, eles eram identificados por ser um povo muito cruel. É um povo que matava o povo de Deus e expunha em praça as suas cabeças, os seus corpos ali como exemplo de crueldade mesmo. Então era um povo cruel, era um povo que perseguia o povo de Deus. E Jonas, sabendo disso, falando assim: eu, profeta do Senhor, vou lá, Deus, proclamar o arrependimento sobre aquele povo cruel. E eu sabendo que o Senhor é bom, eu sabendo que o Senhor perdoa, eu fugi para Tarsis. Foi isso que nós lemos aqui. Então Jonas, ele tinha o conhecimento daquilo que ele tinha que fazer, tinha o conhecimento dos atributos do Senhor, mas mesmo assim decidiu desobedecer. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes o Senhor fala conosco, muitas vezes há uma necessidade que o Senhor quer suprir em algo em nossas vidas ou na vida do próximo. Nós sabemos que nós precisamos fazer isso e muitas vezes não fazemos, ou fazemos algo diferente daquilo que o Senhor disse. Isso é desobediência. Queridos, eu sou pastor da Igreja Nazareno. Às vezes vocês olham para mim e falam: nossa, pastor novo. Justamente, mas nossa vida foi assim. Desde o início, respondendo ao Senhor, ao chamado, aquilo que o Senhor tem, obedecendo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo não entendendo o que iria acontecer. Mas nós queremos que o nosso Deus é fiel. Nosso Deus tem algo preparado. Nosso Deus, ele tem um plano que muitas vezes nós não enxergamos. E muitas vezes nós queremos decidir de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa visão. Mas quando nós lemos aqui de Jonas, essa passagem onde há a desobediência, e nós vemos a Bíblia inteira como a obediência sendo um dos princípios que movem a mão do Senhor na nossa vida. Quando a gente lê
muitos profetas, muitos sacerdotes na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente percebe que há a obediência, tanto para Deus fazer milagre, quanto para Deus restituir, tanto para Deus fazer maravilhas. A gente percebe que há obediência. Quando Jesus ele vai fazer a multiplicação do vinho na festa de casamento, há obediência. Ele fala, ó, pega os seus empregados e vai lá buscar as talhas. Então eles precisam ir buscar talha. Quando Deus vai multiplicar o pão e o peixe para mais de 5.000 homens ali, 5.000 pessoas, você percebe que ele também ordena. Ele fala assim, ó, sente de 50 e 100 pessoas. Então o pessoal precisou obedecer para que aquilo acontecesse. Da viúva do azeite, o profeta Eliseu fala, vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta com os teus filhos, derrama o azeite no vaso. Foi feito assim, a obediência. Então, quando nós olhamos sobre o exemplo de Jonas, e olhamos para aquilo que o Senhor quer, que é a obediência, a gente percebe que há uma diferença, e essa diferença está presente em nossa vida. Quanto que nós temos sido desobedientes ao Senhor? Quanto de Jonas há em nós? Entendendo que nessa manhã, querido, a palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Confesso que enquanto eu estava preparando, quando o pastor Renan me convidou a trazer a mensagem, meu coração já se encheu de várias palavras. Eu até comentei com a minha esposa, eu falei assim, eu vou pregar sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, com a abundância do milagre do Senhor nas nossas vidas. Só que enquanto eu estava preparando, eu falei assim, não é isso que o Senhor quer. E muitas vezes, nós precisamos obedecer ao Senhor. Então talvez essa palavra seja uma palavra de confronto, querido, é uma palavra de mudança de vida. É uma palavra de mudança de vida. Hoje eu falei com uma pessoa, essa semana, uma pessoa que não serve ao Senhor, e eu falei justamente isso, que a diferença entre a empolgação, a animação, a motivação e realmente a mudança de chave em nossa vida. A motivação ela nos leva só até algum tempo para frente, alguns metros adiante. Só que quando chega lá adiante, a gente vai se cansar. A gente para, a gente desiste, a gente desanima. Só que a mudança de vida, a renovação da nossa mente, ela permanece em nossas raízes. Ela permanece presente e faz com que a gente mude, converta a nossa vida 180 graus, uma direção que a gente está indo, a gente muda ao sentido contrário. Então a obediência ela faz parte e precisa ser parte da nossa vida. Quando nós desobedecemos ao Senhor, a gente tem o pensamento de que isso só atinge a nós, porque nós somos desobedientes, então Deus ele vai corrigir somente nós. Mas na verdade não é isso que diz a palavra, querido. Olha só, eu quero ler com você ali no capítulo 1 de Jonas, no versículo 4, olha só, quando Jonas aqui, ele já pegou para Tarsis, fugiu da face do Senhor, ele entra no navio e vai a caminho de Tarsis, e no versículo 4 do capítulo 1 diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia em profundo sono. Você percebe que a desobediência de Jonas fez com que Deus levantasse uma tempestade e atingisse o navio, o barco, a embarcação que Jonas estava, e todos ali sofreram tempestade, todos ali lançaram ao mar as fazendas, as coisas que eles estavam ali, porque o barco estava se quebrando. Então você percebe que tudo foi por causa de Jonas.
pela desobediência de Jonas, que atingiu os marinheiros, que atingiu todos os que estavam no barco. Assim é a desobediência na nossa vida, querido. A desobediência, ela não atinge apenas nós, mas todos aqueles que estão em volta, todos aqueles que estão na nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, o ambiente que nós estamos. Precisamos entender que nós somos responsáveis em obedecer à vontade do Senhor, porque pela desobediência isso nos leva a consequências, e a consequência a gente lê aqui no livro de Jonas, que não foram apenas essa, não foi apenas a tempestade, mas quando a gente decorre, nós lemos o capítulo 4, quando ele está inconformado com uma situação, mas antes, quando nós lemos aqui, Deus ele levanta um grande mar, uma grande tempestade, e depois os marinheiros entendem e jogam Jonas no mar. Então Jonas é lançado para fora do navio, ele é lançado ao mar. Então Deus ele manda, olha só, ali no versículo 17 do capítulo 1 diz, no capítulo 1 diz assim, ó, e deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, pela desobediência, se levantou o mar. Então depois, Jonas foi lançado para fora do navio, Deus mandou um grande peixe engolir Jonas, e na entranha do peixe, durante 3 dias e 3 noites, ele estava lá dentro, orou. Então Deus vomitou Jonas em terra seca. Ali Jonas reconheceu do seu erro, se arrependeu, e logo depois Jonas, quando foi cuspido ali, vomitado pela baleia, pelo grande peixe, então Jonas, Deus ele dá a ordem novamente a Jonas, vai até Nínive e prega sobre o arrependimento. E assim Jonas vai até Nínive, clama e vai anunciando a palavra do Senhor sobre arrependimento. E olha só, a palavra diz que Nínive inteira, ela é convertida. Todo mundo, todos aqueles cruéis que estavam lá, mais de 120 mil pessoas daquela cidade inteira se converte, inteira se arrepende. E aí que nós entramos com a angústia de Jonas que a gente acabou de ler. No capítulo 4 diz, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Quanto de Jonas há em nós? Quanto de Jonas há em nós? A gente percebe claramente o amor de Deus sobre aquela cidade, pessoas que eram cruéis, pessoas que perseguiam, mas Deus vai lá, insiste, levanta Jonas para pregar o arrependimento. Jonas desobedece, Jonas se arrepende, Deus continua usando a vida de Jonas, ele vai lá em Nínive, proclama o arrependimento, prega o arrependimento, e aquela cidade inteira se converte. Era motivo de festa, era motivo de se alegrar, só que Jonas fica desgostoso, ele fica ressentido, e deseja a própria morte. É isso que nós lemos aqui. Quanto de Jonas há em nós? Muitas vezes Deus está trabalhando, Deus está fazendo com que o plano dele seja se cumprido, e muitas vezes nós tentamos olhar tudo e não conseguimos enxergar o plano de Deus, apenas o nosso eu, e nós ficamos ressentidos. A palavra não mostra e não relata o porquê que Jonas tinha tanto contra aquela cidade, além da crueldade que nós já conhecemos. Não sei se ele perdeu algum parente, algum familiar, em algum confronto, não sei, não relata. Mas o que nós entendemos é que ele não gostou, ele ficou desgostoso por aquela cidade inteira ter se convertido, ao ponto de desejar a própria morte. Assim também, você também se identifica com Jonas, querido? Muitas vezes Deus está trabalhando, faz algo que muitas vezes a gente não gosta, entendendo que nós todos conhecemos que a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, a vontade do Senhor, ela é perfeita,
A vontade do Senhor, ela é agradável. Muitas vezes nós não conseguimos reconhecer isso. Mas a porta aberta é a vontade do Senhor, e é boa, perfeita e agradável. A porta fechada é boa, perfeita e vontade do Senhor. Nós que muitas vezes sentimos isso, e não confiamos que o Senhor está trabalhando, não confiamos, não conseguimos enxergar o amor de Deus em tudo isso. Então nós lemos aqui que Deus ficou desgostoso, Jonas ficou desgostoso. E ali no versículo 4, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, ali a partir da frente agora, no capítulo 4, versículo 4. E diz assim, e disse o Senhor, depois que ele pede a própria morte, Jonas, e falou assim, e disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Aqui Deus está questionando Jonas. Fala assim, Jonas, você é profeta, você foi levantado, você ouviu a minha voz, você me desobedeceu, você se arrependeu, eu te usei novamente, e agora você está ressentido, você está desgostoso, porque eu fui bom com aquela cidade, e converti mais de 120 mil pessoas. Ele fala, é razoável esse teu ressentimento? E no versículo 5 diz assim, então Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Aqui Jonas se retirou, foi um lugar, armou a sua barraca lá e ficou vendo o que aconteceria com aquela cidade. E no versículo 6, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra desde a sua cabeça, sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é caso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E disse ele, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Quanto de Jonas há em nós? Quanto de Jonas há em nós? Você percebe que aqui há uma inconstância de sentimento. Há uma inconstância de sentimento. Jonas, a um momento, está desgostoso, desejando a própria morte, e Deus questiona, é razoável esse seu ressentimento? Esse seu sentimento de desejar a morte é razoável? E logo depois Jonas se retira, Deus faz nascer uma aboboreira ali, e a palavra diz que Jonas, ele se alegra extremamente pela aboboreira, pela sombra que ele está ali. Só que então Deus vai lá, manda um bicho, uma larva, come a aboboreira, ela morre, o sol vem, se esquenta, e ele se entristece extremamente, desejando a própria morte. É assim também a nossa vida? Uma hora a gente está extremamente feliz com as coisas do Senhor, outra vez a gente está extremamente triste, insatisfeito, não reconhecendo, desejando sair, parar de fazer a vontade do Senhor. Outro momento a gente está feliz de novo. O sentimento, querido, ele é diferente da nossa fé. A fé é aquilo que nós não sentimos e muitas vezes nós não vemos, mas nós cremos que vai acontecer. A fé é você saber que há uma coisa real, há uma coisa concreta, firme, que vai acontecer, que é fato. Eu vi uma vez um vídeo, se eu não me engano no Instagram, onde uma pessoa estava dizendo, quanto que é 2 mais 2?
Você fala, 4 é 4. E quando você está triste, passando por dificuldade, quanto que é 2 mais 2? É 4. E quando você está feliz, extremamente feliz, quanto que é 2 mais 2? É 4. Não muda. Assim é a nossa fé, tem que ser no Senhor, imutável. A nossa fé, ela não tem relação com aquilo que nós estamos passando, pelo nosso sentimento. Muitas vezes nós não enxergamos isso, nós olhamos apenas para o nosso eu. Mas a nossa fé precisa estar firmada no Senhor, inabalável, crendo, é a mudança de pensamento, a renovação da nossa mente, daquilo que o Senhor traz para a nossa vida, independente do que nós estamos passando. Quando nós olhamos aqui, há uma inconstância no sentimento de Jonas, e nós precisamos ser constantes em sentimento aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer, porque independente do que aconteça, Deus está no controle de toda a situação. Independente do que nós estamos passando, nós cremos. Se nós estamos aqui essa noite, manhã, querido, desculpa, é porque nós cremos que Deus está trabalhando. Nós acreditamos que há um nosso Deus vendo e organizando tudo e provendo todas as coisas. E Deus não erra. Deus não erra, Deus é perfeito. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Não há nada que escape. O Senhor está presente na nossa vida a todo momento. E a nossa fé precisa estar nele, olhando para coisas que o Senhor esteja fazendo, não apenas para aquilo que nós estamos vendo. Se nós estamos passando por momentos de dificuldade, precisamos entender que Deus tem um propósito, que Deus está trabalhando. E muitas vezes, o que nós estamos passando é consequência, olha só, da desobediência, que nós desobedecemos no início. Quanto de Jonas há em nós? Eu creio, eu acredito, querido, se Jonas, no capítulo 1, quando a palavra do Senhor veio a Jonas, e falasse assim, Jonas, vai lá, prega o arrependimento contra Nínive, e aí Jonas vai, obedece, vai até Nínive, proclama, e o povo inteiro se converte, ponto final, acabou. Seria isso, apenas isso. Mas tudo aconteceu para relatar algo para as nossas vidas. Ali a gente percebe que coisas aconteceram, consequências aconteceram com Jonas, para que ele entendesse o tamanho do amor de Deus sobre aquele povo e sobre a vida dele. Então, queridos, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e muitas vezes nós não estamos enxergando como Deus enxerga. Nós colocamos o nosso óculos, mas esquecemos de colocar o óculos onde nós enxergamos a visão do Senhor. Muitas vezes é difícil, é sim, mas nós cremos que Deus está trabalhando, e a palavra do Senhor, ela nos orienta e vai nos ensinando e esclarecendo a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E muitas vezes nós que não enxergamos e desobedecemos, e há consequência disso. E olha só, vamos prosseguir, ali em Jonas no capítulo 4, a gente leu até o versículo 9, já está acabando, eu quero ler a partir do versículo 10. Depois que Jonas, ele tem essa crise de inconstância, de sentimento, o Senhor, ele continua. Então no versículo 10 do capítulo 4 diz assim, ó: E disse o Senhor, tivestes compaixão da ababoreira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E ali termina o livro de Jonas. Aqui Deus está questionando Jonas, falando assim, você ficou extremamente feliz,
Porque extremamente triste também quando a baboreira nasceu e morreu, mas você não trabalhou para isso. Você ficou extremamente feliz e quando ela morreu você ficou extremamente triste. Não posso eu ser bom com Nínive, uma grande cidade que não sabe discernir qual é a vontade do Senhor, que ainda não conhece a vontade do Senhor. Não posso eu ser bom? Você se preocupa com a baboreira, é isso que Deus está falando para Jonas. Você se preocupa com a baboreira, que você consegue desfrutar daquilo que ela oferece, mas não consegue se alegrar quando a cidade de Nínive inteira, de 120 mil homens, é convertida. Você se entristece com isso. Está certo isso? Eu não posso ser bom, e ele termina, o livro de Jonas termina assim: eu não posso ser bom com aquele povo, com a cidade de Nínive. Ele termina, olha só querido, quero ler o versículo 11 de novo. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E ali acaba o livro de Jonas. Uma curiosidade, querido, do livro de Jonas, a gente percebe que parece que não tem final. Ele acaba com um ponto de interrogação. Pode olhar, não há outro livro na Bíblia que termina com uma pergunta. O livro de Jonas, ele termina com uma pergunta: quanto de Jonas há em nós? Você percebe que Jonas, ele não consegue enxergar o tamanho do amor de Deus, tanto naquela cidade, quanto sobre a vida dele. Será que nós somos assim? Muitas vezes nós não enxergamos o tamanho da grandeza do amor de Deus para com o mundo, para com todos, e também não conseguimos enxergar o tamanho da grandeza do amor de Deus sobre as nossas vidas. Essa pergunta, querido, ele termina assim porque nós precisamos responder. Será que Deus não pode ser bom? Você não está vendo o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos outros? Essas respostas nós precisamos fazer. Nós somos os Jonas, nós somos os desobedientes, nós somos aqueles que não conseguem enxergar o amor de Deus, muitas vezes, porque o amor de Deus está sobre aquela cidade de 120 mil homens, que foi convertida, e glória a Deus por isso. Mas você percebe também o grande amor de Deus sobre a vida de Jonas. E o livro de Jonas, eu consigo olhar, querido, desses 4 capítulos, é em relação ao amor de Deus com Jonas, com nós, que muitas vezes desobedecemos, só que o amor de Deus está presente. Deus ainda insiste em nós, Deus ainda acredita em nós. Então essa resposta tem que ser com o nosso sim. Sim, o Senhor pode ser bom, o Senhor é bom comigo. Queridos, lembra que eu disse que talvez se Jonas obedecesse a voz do Senhor inicialmente, o livro acabaria em um capítulo ali. Mas nos 4 capítulos a gente percebe que Deus, ele trabalha na vida de Jonas. Quando nós lemos aqui, eu fiz questão de depois ler no versículo 4 do capítulo 1, diz assim: mas o Senhor mandou o mar atingir o barco, pela desobediência de Jonas. Jonas foi lançado ao mar, o que Deus fez? Mandou um grande peixe engolir Jonas, para que ali ele orasse durante esse tempo, se arrependesse, e aí Deus mandou vomitar, o peixe vomitar Jonas. Depois Deus manda ele pregar a palavra, e depois, olha só, Deus manda nascer uma baboreira. É o que nós lemos aqui no versículo 6 do capítulo 4. E fez o Senhor Deus nascer uma baboreira. E no versículo 7, mas Deus enviou um bicho. Você percebe a insistência de Deus para que Jonas reconhecesse o grande amor de Deus que estava sobre a vida dele? Deus manda a tempestade, Deus manda o grande peixe,
Deus manda nascer a baboreira, tudo por causa de Jonas. E Deus manda uma larva, um bicho, comer a baboreira, tudo por causa de Jonas. Não foi por causa da grande cidade de 120 mil pessoas, foi por causa de uma pessoa. Deus manda tudo isso para que nós pudéssemos enxergar que nós somos o Jonas e que Deus está trabalhando, Deus nos ama, Deus move situações para que nós viéssemos reconhecer o amor de Deus que está sobre a nossa vida. E a gente percebe que as consequências não são boas, o que Deus manda não é bom aos nossos olhos. Manda uma tempestade abater o mar, manda um grande peixe engolir, nasce a baboreira, mas manda uma larva destruir aquela baboreira. Aos nossos olhos, o que Deus faz não é bom, mas quando nós olhamos a palavra do Senhor e enxergamos o amor de Deus, a insistência de Deus, a gente percebe que a vontade do Senhor é boa. Foi necessário a tempestade, foi necessário o grande peixe para que ele não morresse afogado, foi necessário a baboreira nascer, e foi necessário também o bicho para que ele pudesse reconhecer, para depois Deus perguntar: eu não posso ser bom? Você ficou ressentido e alegre pela baboreira, pelo aquilo que você aproveita, mas não posso ser bom com os outros, não posso ser bom com aquele povo que não conhece a minha palavra? Então Deus, constantemente, querido, o amor de Deus está sobre as nossas vidas, é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Nós olhamos a tempestade como não sendo do Senhor, nós olhamos o grande peixe que vem nos engolir como não sendo a vontade do Senhor, nós enxergamos o bicho que come a baboreira e tira a nossa sombra como não sendo a vontade do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o Pai que ama os seus filhos, esse sim corrige, para que nós pudéssemos responder essa pergunta que termina o livro de Jonas: eu não posso ser bom com a baboreira, eu não posso ser bom com aquele povo. Você não está enxergando o quão bom eu tenho sido com você, o grande amor que eu tenho derramado e insistido na tua vida? E essa é a palavra, querida, que o Senhor colocou no meu coração. Essa é a mensagem que eu creio realmente que essa é a vontade que o Senhor tem para a nossa vida hoje, nessa manhã, de reconhecer que o amor de Deus está sobre as nossas vidas. Deus insiste em nós, mesmo a gente sendo desobediente. As consequências acontecem, tudo é para que a gente reconheça que Deus é bom e que nós precisamos nos posicionar em um lugar de obediência. É um lugar de obediência, a obediência que é a vontade do Senhor, querido. A palavra aqui é clara. Jonas, quando ele foi proclamar o arrependimento naquela cidade, ele não foi todo feliz. Ele proclamou a cidade, o arrependimento, depois sentou para ver a destruição de Nínive, mas o povo inteiro se converteu. Então acredito que a palavra que ele pregou lá não foi uma palavra empolgada. Ele saiu da sua casa assim: hoje eu quero converter a cidade inteira aqui com a palavra do Senhor. Não, ele foi porque ele obedeceu, ele fez o que ele tinha que fazer. Só que a palavra do Senhor, que é fiel, Deus, ele é fiel à palavra, à obediência, a uma ordem, a um envio. E quando se obedece, se faz a vontade do Senhor. E ali Deus estava tratando com Jonas, entendendo: tudo isso foi feito, a vontade do Senhor foi feita, mas eu quero fazer a minha vontade sobre a tua vida. Eu quero que você reconheça o grande amor que está derramado sobre a sua vida. E assim é na nossa vida. Reconhecemos que Deus, ele cuida. Deus tem um jeito certo de cuidar de nós. E muitas vezes a gente pensa que não é algo bom, que não é do Senhor, mas é Deus trabalhando. É Deus que permite a porta aberta, é Deus que permite a porta fechada, para que a gente reconheça que Ele é o Senhor. É Ele que manda, é Ele que ama as nossas vidas, é Ele que tem tudo, é Ele que tem a vontade perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé, queridos, vamos orar, agradecer.
Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor está derramando o seu amor sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã que nós possamos reconhecer o quanto de Jonas há em nós, Senhor, mas também responder, Senhor, aquilo que termina o livro de Jonas, reconhecendo que o Senhor tem derramado o seu amor sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor tem insistido em nós, Senhor, mesmo a gente sendo, Senhor, quem nós somos, desobedientes muitas vezes, Pai, não fazendo o teu querer, não fazendo a tua vontade, mas a nossa vontade, com o nosso achismo, com a nossa visão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos essa manhã o teu amor sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, que a tempestade, o vento forte, Senhor, está, Senhor, presente na nossa vida, porque o Senhor nos ama, para que nós possamos ver o teu amor, o teu cuidado, o teu livramento, Pai, e a tua provisão sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja, Pai, a todo momento, Senhor, nesses detalhes, nessas palavras, entendendo, Pai, que o Senhor nos ama, Senhor, grandemente, Pai, que nós possamos nos alegrar, não apenas com aquilo que nós somos beneficiados, Senhor, mas com aquilo que o Senhor tem feito, Pai, no meio de nós, porque muitas vezes, Pai, nós olhamos para o nosso eu, Pai, nós olhamos para o amigo do lado, aquele que é levantado, aquele que é ousado, e nós sentimos inveja muitas vezes, Pai, porque nós não fomos, mas nós esquecemos de nos alegrar, Senhor, porque o Senhor está fazendo a tua obra. Nós esquecemos, Senhor, que o Senhor está levantando pessoas, que o Senhor está nos amando, que o teu reino está expandido, Senhor. Essa, Senhor, tem que ser a maior alegria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que possamos nos diminuir, assim como disse João Batista, para que o Senhor venha crescer, Pai. Diminuir, Senhor, a nossa vontade, Senhor, o nosso orgulho, Pai, para que o Senhor venha manifestar a Tua glória, Senhor, sobre as nossas faces, Senhor, através de nós, Pai, nos alegrando com todos, Pai, entendendo que o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai, o Senhor é amoroso, o Senhor faz com que 120 mil pessoas é convertida, mas o Senhor trabalha em nossas vidas no individual também, entendendo, Pai, que o Senhor é bom, que o Teu amor também está sobre as nossas vidas, o Senhor é paciente, o Senhor tem grande benignidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós nos arrependemos essa manhã, Pai, nos arrependemos porque muitas vezes nós somos quem nós somos. Muitas vezes nós somos carnais, muitas vezes nós somos desobedientes, muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos, Pai, e esquecemos do Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor, Pai, entregar as nossas escolhas ao Senhor, porque a nossa vida já é Tua, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, nos alegrar com tudo que o Senhor tem feito, pela fé que o Senhor tem cuidado, pela fé que o Senhor tem nos amado também e amado a todos, porque o Senhor é bom, Pai, o Senhor corrige, mas também o Senhor é justiça, o Senhor é amor, Pai, e nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui, nada é por acaso, nós cremos, essa palavra, Senhor, essa mensagem, que ela seja enraizada em nosso coração, Pai. Aquilo que nós estamos passando, Pai, aquilo que nós estamos enfrentando, e muitas vezes nós murmuramos, Senhor, que toda vez que nós murmurarmos, Senhor, que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor disse a Jonas, Senhor, é motivo para nós estarmos assim, é relevante, estamos nos sentindo quando nós precisamos entender que o Teu amor está sobre a nossa vida, cuidando de nós, Pai, e nós te agradecemos essa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Levanta tua mão direita para cá, quero te dar a bênção, que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Aquele que crê diz amém, em nome de Jesus. Glória a Deus.